Olá pessoal, bom dia. Welcome everybody, bem-vindos a todos. Estamos aqui hoje nessa manhã, meu nome é Manuela dos Anjos e eu sou professora de inglês e espanhol aqui do Colégio Caminho. Então agora nós vamos ver aí um pouquinho sobre a língua estrangeira no Enem. Muitos alunos me perguntam qual é a língua, né, que eles devem escolher. E aí eu digo o seguinte: se você já tem familiaridade com a língua inglesa, eu escolheria o inglês. Mas aí, se você não tem nenhuma, não tem contato com nenhum tipo de língua, o espanhol seria aí a ideia principal. Claro que isso aí também vai depender do gosto pessoal, né? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês o seguinte: a matéria de língua estrangeira, ela não tem um conteúdo específico, tá? Então, diferente das outras, que eles trazem lá um conteúdo programático, a língua estrangeira não tem. Então, o que cai? Interpretação de texto, né? O que a gente vai ter que ter? Uma pré-leitura. A leitura instrumental, dar uma olhadinha no texto em si, no título, no subtítulo, na fonte que ela é tirada, e aquela famosa passada de olho, né? Os textos geralmente não são grandes, então fica legal. São 5 perguntas somente. O texto ele vai vir em inglês ou em espanhol. E aí as perguntas elas vão aparecer para vocês em português. As opções também, as 5 opções. Então fica um pouquinho mais fácil da gente entender, né? Tomem cuidado com os falsos cognatos, ou então a gente chama de falso amigo, né? Dê uma olhadinha nisso. Por quê? Tanto na língua inglesa quanto na língua espanhola, vão aparecer os falsos cognatos. Já vou comentar um pouquinho sobre eles. Olhem a palavra-chave que está pedindo o texto, o tipo que é, porque no Enem eles trazem muitos gêneros textuais, então pode aparecer uma receita, um poema, uma música, né, um anúncio publicitário, então deem uma olhadinha nisso. Cuidado com as pegadinhas, isso vai ter, pode ter certeza, que dessas 5 questões que aparecem, alguma vai ter uma pegadinha ali. Foquem nos fatos isolados. Geralmente, eles vão pedir uma partinha ali do texto. Então, isola aquilo e foca nele. Objetividade. Eles vão trazer sempre, né, as 5 opções. Vão deixá-los em dúvida entre 2, mas aí vocês vão praticar a eliminação. Olha, risca ali. Não, esse aqui não encaixa no texto, esse aqui também não. E aí, vai ser tiro e queda para achar a resposta principal. Conhecimento de mundo, que vem a ser isso. Gente, hoje em dia, nós temos que ficar ligados com a atualidade, né, saber o que está acontecendo aí no mundo. Entrou um vulcão em erupção, né? Tem uma guerra no Afeganistão. Enfim, né, o que for, política no Brasil, que está aí bombando. Vocês têm que ficar atentos a isso. Por quê? Nada impede que caia na língua estrangeira, claramente. Trouxe aí para vocês pronomes. O que vem a ser esses pronomes? Eles fazem o seguinte: na linha tal, o pronome tal refere-se ao quê? Então, fiquem ligados. O pronome, sujeito, objeto, né? Isso a professora Gil comentou agora há pouco com vocês, também aparece na língua estrangeira. Prática de provas antigas. Trouxe para vocês algumas questões aqui hoje, de 2020, 2019. Então, é bacana que vocês olhem para ter uma noção do que pode vir a cair na prova, né? De que maneira eles trabalham a língua estrangeira no Enem. E tradução, não aconselho. Por quê? A gente perde um pouco de tempo traduzindo o texto como um todo. E isso não é o nosso objetivo. Eu aconselho olhe a pergunta diretamente. Da pergunta, você parte para o texto. E aí, se precisar traduzir alguma coisa, traduza. Se não, vida que segue. E aí, trouxe um pouquinho também falando da cultura, né? Hispânica e inglesa. Porque eles podem trazer, por exemplo, uma parte do texto de Dom Quixote. Importante que vocês saibam que é a principal obra literária da parte do espanhol. Né? Shakespeare, na língua inglesa. Então, deem uma olhadinha na parte de literatura, né, para saber o que é o principal.
No Enem, eles trabalham muito com charges, tirinhas. Então, por exemplo, apareceu lá a Mafalda, que é, né, da Argentina. Dá uma olhada, veja qual é o estilo que eles trabalham a Mafalda. É muito crítico, uma crítica social, ambiental. Hoje em dia está bem alta também. Então, seria bacana que vocês olhassem. Aqui eu trouxe Learning English for Good Grades. Então, aprender inglês para tirar boas notas? Não, mas para entender os memes, né, que tem hoje na internet. Aqui, claro, para quem me conhece, tem que ter Ivete na minha apresentação, para vocês focarem no seguinte. Muitos alunos falam, teacher, eu gosto muito de assistir série, ouvir música, isso é maravilhoso. Quanto mais contato vocês têm com a língua, melhor fica. Através da leitura, através de séries, de músicas. Eu amo quando o aluno fala que gosta. Porém, tome um pouco de cuidado. Olha o original. Oh my God, who is she? O legendado, perfeito. Né? Oh meu Deus, quem é ela? Agora, se vocês assistirem no dublado, aí quem é essa aí, papai? Né? Não vai ter jeito. Então, para quem tem a intenção de aprender uma língua estrangeira e gosta desse estilo, foquem na parte do legendado, né? O áudio em inglês ou em espanhol. Hoje em dia a gente tem muita série boa que vocês podem assistir. Eu gosto muito da Casa de Papel. Só que aí assistindo dublado. Você não vai estar adquirindo vocabulário, né? Não vai estar adquirindo conhecimento da língua. Então coloca lá legendado, né? Ou então a questão do inglês. Amo Lucifer. Os meus alunos sabem disso. Grey's Anatomy. Mas coloca na língua original para ficar melhor, tá? E aí, gente, na vida, né, a gente tem que aprender 3 coisinhas básicas. O inglês está no topo. Aonde a gente vai, a gente consegue se comunicar na língua inglesa. Então, qualquer lugar do mundo, se você arranhar ali, vai ter alguém que arranha o inglês também. O Excel, né? E não deixar que ninguém te destrua psicologicamente, que hoje em dia está difícil. Aqui, falei para vocês sobre os falsos cognatos. Chegou a hora. Tá assim, um print, né, do WhatsApp, escrito morning. Gente, no site estava escrito apelido. E eu coloquei nossos apelidos e eles saíram na passagem. Só que daí, não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, olha o apelido, Princesona e Amorzão. Gente, apelido ou apelido em espanhol é o seu sobrenome. Então, olha a importância de ter contato com a língua. Aí, com certeza, eles não conseguiram embarcar, né? Então, esses são os falsos cognatos. Tomem cuidado, porque pode sim aparecer tanto em inglês quanto em espanhol na sua prova. Mais um. Aqui estava escrito, bom dia, Luciana. Por favor, poderia confirmar o dress code para a premiação? Aguardamos seus comentários. Gente, o dress code é o seu código de vestimenta, né? Como você deve ir vestida a esse evento? É algo mais formal? É algo mais informal? E, né, claramente, a Luciana não tinha ali, né, contato com a língua. Bom dia, Camila, tudo bem? Está confirmada a presença do senhor dress code. Então, ela achou que fosse um convidado. Importante que a gente tenha noção do vocabulário. Aqui eu trouxe um pequeno vídeo para vocês, para ver a importância da gente conhecer, né, da gente falar também. Claro que o nosso foco aqui hoje é a leitura, afinal de contas, né, vocês vão se deparar com textos, mas é só para ter uma ideia mesmo. Bienvenida a Colombia, ¿tu nombre? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te pareció este recibimiento con la alegría que caracteriza a los colombianos? Ai, Jesus. Alguém fala espanhol aí, pelo amor de Deus? Quem fala espanhol? Não hablo espanhol, só, perdone. Quem fala espanhol, pai? Ela habla espanhol. E eu não hablo espanhol. Fale português. ¿De português? Ok. Un poquito devagar la pergunta. No. Bom, aí a Natália, ela é uma das principais jogadoras de vôlei da seleção brasileira. Viaja o mundo todo, né? E aí, na hora de dar entrevista no espanhol, não sei se vocês conseguiram escutar, mas no fundo falou assim, fala em português que é a mesma coisa. Não é, tomem cuidado com isso.
Então, é sempre bom que a gente estude a língua, que a gente tenha noção. Aqui agora, trouxe algumas questões para a gente poder trabalhar das provas, né, do ano passado. E a primeira, o que o Enem traz muito? A questão dos tipos de texto. Textos verbais e textos não verbais. O que são eles? Textos verbais, vai ter algo escrito. Não verbal, uma imagem, uma tirinha, charge, enfim. Então, aqui, analisando, temos a foto, né, de uma mulher. Reparem que onde seria a barra de pesquisa do Google, a boca dela está ali meio que bloqueada. E ali está escrito, women shouldn't have rights, women shouldn't vote, women shouldn't work, e women shouldn't box. E aí, mais para baixo, women shouldn't suffer from discrimination anymore. Ah, teacher, eu não entendo nada de inglês. Estou viajando. Só que analisem a imagem. Olha a pergunta. Os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam o leitor a refletir sobre a necessidade de... Gente, ela está falando ali que as mulheres elas não têm o direito, não têm direito, que não deveriam votar, que não deveriam trabalhar, que não deveriam praticar luta, que é o meu esporte preferido, por sinal. E aí embaixo, assim, que elas não deveriam sofrer mais discriminação. Então, qual é a ideia principal? Olha a letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher. Né? Então, ali já matou. Claro que vocês devem ler todas as opções, né? Mas quanto mais rápido a gente for, né, quanto menos tempo a gente perder, a gente consegue depois, se eu tenho mais dificuldade de matemática, por exemplo, o professor João Paulo já passou por aqui hoje, né? Matemática, para mim, é uma nhaca. Então, eu ia perder um pouquinho mais de tempo ali. Ali, nessa questão de inglês, eu já ia ter anotado a letra A e bora para frente. Então, vocês têm que ter uma noção, né, conseguir ler. Por isso que é importante que vocês fiquem ligados no conhecimento de mundo, atualidade. Olha o Afeganistão, né? O professor Rony pode falar melhor, professor Eduardo. Mas falando questão de história, né? Tudo que as mulheres estavam conseguindo, os direitos, já estão perdendo de novo. Então, isso aqui é muito importante, que vocês estejam ligados no que está acontecendo. O próximo, coloquei ali, ó. We are a culture, not a custom. Não sei o que é isso. Mas tem uma palavrinha ali, ó, cultura, para a gente ter uma ideia. Quem nunca foi, né, antes dessa pandemia, numa costume party, que é uma festa fantasia? Então, tentem fazer as ligações. A gente usa muita palavra em inglês no nosso cotidiano, sem perceber, né? Então, está falando o seguinte, que nós somos uma cultura e não uma fantasia. Infelizmente, né, a gente está ali, ó. This is not who we are, and this is not okay. Cada pessoa está segurando uma plaquinha, e aí, se der um zoom, a gente consegue ver que eles estão fantasiados, né? Cada um com um tipo ali de fantasia. Aí está dizendo assim, nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais, como eu comentei anteriormente, eles vão fazer muito isso, faz referência ao ato de. Então, ali, letra A também já matou. Estereotipar povos de certas culturas. Pessoal, Brasil. Qual é o estereótipo de Brasil? Você chega em algum lugar, estou nos Estados Unidos. Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil. Falou Brasil, eles vão falar carnaval, eles vão falar mulher bonita, né, samba, praia, e é isso. Isso é o estereótipo, né? É como as outras pessoas veem. Então, aqui seria a mesma coisa. Letra A, é só dar uma olhada, então. Sempre façam essa ligação do que está escrito para a figura, que aí não vai ter erro. Leiam as outras, claro, mas já está ali a questão do estereótipo. E aí também vai um pouco de vocabulário. Opa, o que será que é um estereótipo? Como né, as questões ali, as opções estão em português, facilita muito a nossa vida. Ok? Então, letra A de novo. Aqueles alunos que têm medo de ter mais... tem 5 questões, tem 3 A seguido, não deve ser, vou mudar? Cuidado com isso, tá? Cuidado com essas questõezinhas aí. Mais uma de inglês.
Então, olha só, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Eles trouxeram 2 posters, né? Trazendo um falando sobre a questão da mulher de hoje em dia, o outro, a diversidade cultural, e esse aqui é uma música. Então, olha só como eles misturam os gêneros textuais. Alguns, acho que em 2018, tinha receita, uma receita de bolo. Então, eles vão misturando muito. Vocês têm que conhecer, saber decifrar qual é o estilo. Ó, In This Life é o título. E aí, olhem a fonte. É uma música da Madonna. Perguntinha. A canção, então já está falando que é uma música, muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Já temos a dica que a canção é uma canção sofrida, né? Já falei, o sofrimento, tem uma sofrência aí da Madonna. Mas sobre o que será que é? Eles querem saber a causa desse sofrimento. A música é curtinha, então quando o texto for curto, leia, né? Não vai ser nada perdido, até porque a informação está muito, muito breve ali. Se for um texto maior, eu não aconselho. Por quê? A gente vai acabar perdendo tempo. Olhem as palavras principais. Mas eu vou ler aqui com vocês por ser curtinho. Tá assim, ó. Sitting on a park bench, thinking about a friend of mine, he was only 23, gone before he had his time. It came without a warning, didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. Nossa, não entendi nada. O que está falando? 2 versos ali, 2 linhas, já matava a charada. Olhem a terceira. He was only 23. Gente, número, eu acredito, né, que a maioria tem um conhecimento, pelo menos que breve. Nunca fiz inglês na vida, mas o número tá ali. Então, 23, 23. Ele tinha somente 23. E olhem a última frase. And I didn't have a chance to say goodbye. E eu não tive a chance de dizer adeus, de dizer tchau. Então, o que aconteceu? Qual é a sofrência dessa música? Olha a letra A aí de novo. A morte precoce de um amigo jovem. Claro que se eu tiver um pouco mais de contato, né, com a língua, eu vou conseguir traduzir essa estrofe. Vou falar que eu estava sentada no banco de parque e tudo mais. E aí, pensando no amigo que só tinha 23, acabou falecendo, né? E por aí vai. Mais uma letra A. Então, cuidado aí, 2º ano do ensino médio, que você tem a mania de mudar, tá? 3 letra A. Partimos para o espanhol agora. Esse texto já está maior, então eu não vou ler, e aconselho vocês também. Claro que para praticar, sim, viu, gente? Para praticar, quanto mais vocês vão ter contato com a leitura, melhor fica. Na hora da prova, só se vocês sentirem necessidade. Mas olha a frase, a pergunta. No texto, no qual é narrada a visita à casa de uma personagem, a expressão entrar com pies de plomo é utilizada para se referir ao... Já vão direto para a expressão. Procurem no texto. Ela está bem lá no finalzinho, olha, na penúltima linha. Então, vocês iriam ler o texto todo para chegar na penúltima linha e achar a questão. Eu vou começar a partir do ponto, tá? Ó, aquela foi a primeira vez que, em muito tempo, dejaron de lado el tema de las rentas para entrar com pies de plomo em el espinoso terreno de las competências. O que será que é isso? Gente, é bom que a gente conheça as expressões idiomáticas de outros países. Esse entrar com pies de plomo tem também caminhar com pies de plomo e andar com pies de plomo. A ideia é a mesma, tá? Pies de plomo é um tipo de sapato que os marinheiros utilizam. E ele vem muito pesado. Para quê? Para que eles possam afundar no mar e conseguir andar. Quem consegue correr no fundo do mar? Não dá. Então, eles vão bem devagar. É essa a ideia. Então, que você vá o quê? Cauteloso, precavido, com atenção para alguma coisa. Que, no caso, letra E. Cuidado para tratar de assuntos íntimos. Então, ali no finalzinho, eles estão falando que foi a primeira vez que, em muito tempo, deixaram de lado né, os temas e foram com pies de plomo. Então, foram com cuidado
nos terrenos, falar das confidências, né? Letra E, então. Mais uma de espanhol, está dizendo ali, direto para a pergunta. Ao abordar a expropriação de territórios mexicanos pelos Estados Unidos, o eu lírico do poema revela um ou uma. Gente, está super em alta também a questão do governo dos Estados Unidos, impedir a entrada dos mexicanos. Vão para o último parágrafo. Olhem ali. Hoy sí, hoy ya no soy mexicano, ni hispano, ni tampoco americano, pero soy, y bien lo siento ser, una sombra del pasado y un esfuerzo hacia el futuro. Olha como ele está sem identidade. Ele fala que ele não é mexicano, ele não é americano, ele não sabe o que ele é. Então, o último parágrafo matou ali. Então, letra E, de novo. O espanhol já foi tudo para a letra E. Um sentimento de conflito de identidades. Então, por favor, vão na pergunta, olhem as opções e aí vocês não vão ter perigo e não vai ter problema nas questões de língua estrangeira. Aqui eu trouxe para vocês algumas referências da onde eu tirei, né, as questões. Esse Practica Espanhol é um site muito bom para vocês praticarem a questão da língua espanhola. O BBC Learning English é um site também que lá tem tudo, todas as notícias mundiais que vocês podem encontrar em inglês, assistir vídeo, ouvir um podcast, enfim, vai melhorar muito a questão de pronúncia de vocês. New York Times, esse dicionário eu costumo indicar a todos os meus alunos, então acho que seria legal vocês darem uma olhadinha. Ele traz colocação na frase, lê a palavra para você, dá vários exemplos, é bem bacana. E alguns sites e jornais aí para consulta, no caso da língua espanhola. Vários aí. Espanha, Chile, Argentina, México, Uruguai e Colômbia. Então, são, né, os principais. E aí eles colocam também, tipo BBC News, as ideias principais do que está acontecendo no mundo, tudo na língua espanhola. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente consegue. Então, para finalizar aí, assistam séries, já que seria uma hora ali de descanso, de descontração, coloca na língua inglesa ou na língua espanhola. Vai ser muito bom. Pratiquem provas antigas, deem uma olhada, tá? Se vocês tiverem algum problema, pode entrar em contato comigo, eu ajudo. Qual língua eu devo escolher? Aí, gente, eu não consigo, né? Vejam qual vocês têm mais familiaridade, vejam o que vocês preferem, o que vocês acham mais fácil e bora pra frente. Aqui eu coloquei meu Instagram, coloquei meu Facebook, meu e-mail, tá? Então, se vocês tiverem qualquer problema, pode entrar em contato, eu respondo por lá, a gente troca uma ideia. Um meme para, né? Trabajos, pruebas, estudar, tá ali com soninho. Fiesta, acordei. Mas vamos, né, focar nessa reta final, para depois a gente fazer o contrário. Então, abram bem os olhos para os trabalhos, para as pruebas, para o estudar. E as fiestas, né, as festinhas, fecha aí, o Enem está chegando. Então, é muito importante para a formação acadêmica de vocês, para o que vocês querem para o futuro, né? Então, se precisarem de qualquer coisa, só entre em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada a todos pela atenção e nos vemos numa próxima. Beleza? Beijo, beijo.